Há símbolos nesta medalha que não foram feitos para serem explicados em voz alta. Eles não funcionam pela fé comum. Funcionam pelo código que quase ninguém percebe. E por isso, durante séculos, ela foi usada quando o mal já estava dentro. Ao longo deste vídeo, você vai entender o significado real de cada símbolo da medalha de São Bento, por que eles foram organizados dessa forma específica e em que momentos essa medalha foi usada como última proteção contra o mal. Não como superstição, mas como um código espiritual cuidadosamente preservado. A medalha de São Bento não surgiu como um objeto de devoção comum, nem foi criada para circular livremente entre as pessoas. Sua origem está ligada a um período silencioso e instável da história europeia, marcado por medo, doenças, guerras e uma sensação constante de ameaça invisível. Naquele tempo, a espiritualidade não era algo decorativo, mas uma necessidade vital. A ideia de proteção espiritual não estava associada a conforto, mas à sobrevivência. É nesse cenário que a medalha começa a tomar forma, não como um símbolo popular, mas como um instrumento reservado, quase discreto, utilizado em ambientes monásticos, onde o silêncio era tão importante quanto a oração. São Bento viveu em um tempo em que o mal não era tratado como metáfora psicológica, mas como uma força real, presente no cotidiano, algo que se manifestava através de tentações extremas, conflitos internos profundos e relatos constantes de perturbações espirituais. A medalha nasce nesse contexto, não como um amuleto, mas como um reflexo de uma mentalidade que levava o invisível muito a sério. Durante séculos, ela não era amplamente divulgada, nem explicada ao povo. Seu uso era restrito, quase confidencial, porque não se acreditava que qualquer pessoa estivesse preparada para compreender o que aqueles símbolos realmente representavam. Diferente de outros objetos religiosos, ela não traz imagens óbvias de conforto ou promessas visuais de salvação. O que existe ali são sinais, letras e uma cruz posicionada de forma precisa, como se tudo tivesse sido calculado para cumprir uma função específica. Nos primeiros registros históricos, não há relatos de distribuição em massa da medalha, nem de incentivo à devoção pública. Pelo contrário, ela aparece ligada a episódios de extrema necessidade, quando a oração comum parecia não ser suficiente. Monges utilizavam a medalha em momentos críticos, especialmente em situações que envolviam medo intenso, doenças inexplicáveis ou conflitos espirituais internos. Isso ajuda a entender por que, por muito tempo, ela permaneceu à margem da religiosidade popular. Não era algo para ser exibido, mas utilizado. Não era um símbolo de status religioso, mas uma ferramenta silenciosa de enfrentamento espiritual. Esse caráter reservado fez com que, ao longo dos séculos, muitos detalhes sobre sua origem fossem diluídos ou simplificados. Quando a medalha finalmente começou a se tornar mais conhecida, grande parte do seu contexto original já havia se perdido. O que restou foi a forma, mas não necessariamente a compreensão. Poucos sabiam explicar por que aquelas letras estavam ali, por que a cruz ocupava aquele lugar exato, ou por que a medalha era associada especificamente à proteção contra o mal. A origem silenciosa da medalha de São Bento não está ligada a grandes cerimônias ou declarações públicas, mas a um ambiente de recolhimento, disciplina e confronto interior. É justamente esse silêncio inicial que faz com que ela carregue, até hoje, uma aura de mistério. Ela não nasceu para ser entendida rapidamente, nem para ser consumida de forma superficial. Sua criação está enraizada em uma época em que símbolos não eram decorativos, mas funcionais, e em que cada detalhe tinha um propósito claro, mesmo que não fosse revelado a todos. Entender essa origem é fundamental para perceber que a medalha nunca foi apenas um objeto religioso comum, mas algo que surgiu em resposta a um medo profundo e coletivo do mal, em uma época em que a linha entre o espiritual e o real era muito mais próxima do que imaginamos hoje.
Para compreender por que a medalha de São Bento passou a ser associada diretamente ao enfrentamento do mal, é necessário entender quem foi São Bento de Núrcia, além da imagem tradicionalmente ensinada. Bento não viveu uma espiritualidade confortável. Sua trajetória foi marcada por isolamento voluntário, disciplina extrema e confronto constante com impulsos internos que ele próprio descrevia como violentos e perturbadores. Ainda jovem, afastou-se da sociedade porque percebia que o ambiente ao seu redor estimulava excessos, vaidades e comportamentos que, para ele, enfraqueciam o espírito. Esse afastamento não foi uma fuga, mas um enfrentamento direto do silêncio e da própria mente. Os relatos antigos descrevem períodos em que Bento passou anos em reclusão, vivendo em cavernas, submetendo-se a jejuns rigorosos e a um regime de autocontrole severo. Não se tratava apenas de buscar santidade, mas de dominar aquilo que ele acreditava ser uma porta aberta para influências negativas. Durante esse período, surgem os primeiros registros de tentações intensas, não apenas no sentido moral comum, mas como experiências internas invasivas, pensamentos persistentes e estados de angústia profunda. Para Bento, essas experiências não eram vistas como algo abstrato, mas como manifestações reais de uma força que precisava ser contida. Há relatos de tentativas de envenenamento feitas por pessoas próximas, incomodadas com sua influência e autoridade espiritual crescente. Em uma dessas narrativas, o veneno teria sido neutralizado quando Bento fez o sinal da cruz sobre o recipiente, reforçando a ideia de que certos gestos e símbolos tinham um papel ativo na proteção. Esses episódios ajudaram a consolidar a associação entre Bento e o enfrentamento direto do mal, não como teoria, mas como prática vivida. Diferente de outros líderes religiosos de sua época, Bento não se destacou por discursos públicos ou milagres espetaculares, mas por um método. Seu foco era a ordem, a vigilância interior e a disciplina constante. Ele acreditava que o mal se infiltrava principalmente quando a mente estava dispersa ou dominada por impulsos. Por isso, desenvolveu regras rígidas para a vida monástica, conhecidas mais tarde como a Regra de São Bento, que tinham como objetivo criar um ambiente onde o caos interior fosse neutralizado. Essa visão prática da espiritualidade é essencial para entender por que os símbolos ligados a Bento não são ornamentais. Eles nascem como ferramentas de contenção, não de exibição. A associação de São Bento com a proteção espiritual não surgiu por acaso ou por construção tardia da Igreja, mas a partir de uma vida inteira dedicada a resistir àquilo que ele percebia como forças desorganizadoras da alma. É nesse contexto que a medalha ganha sentido. Ela não representa apenas devoção, mas uma continuidade do método de Bento: vigiar, resistir e manter a ordem interior. A figura de São Bento se torna, assim, um símbolo de alguém que não apenas acreditava na existência do mal, mas que passou a vida inteira criando formas de enfrentá-lo de maneira silenciosa, consciente e disciplinada. Esse legado explica por que seu nome ficou ligado, ao longo dos séculos, a práticas de proteção espiritual profunda, muito além do que a maioria das pessoas imagina hoje. Quando se observa a medalha de São Bento com atenção, fica evidente que ela não foi pensada para ser intuitiva. Diferente de outros símbolos religiosos que comunicam seu significado de forma imediata, a medalha apresenta letras isoladas, siglas incompletas e uma organização visual que parece deliberadamente enigmática. Nada ali convida à interpretação rápida. Pelo contrário, ela exige pausa, observação e silêncio. Durante muito tempo, esses símbolos não eram explicados abertamente, nem mesmo dentro dos ambientes religiosos. A maioria das pessoas que teve contato com a medalha ao longo da história não sabia exatamente o que aquelas letras significavam. Apenas reconhecia que havia algo ali que não era comum. A cruz central, por exemplo, não está posicionada apenas como um elemento decorativo. Sua presença domina toda a composição,
como se tudo orbitasse ao redor dela. As letras distribuídas ao redor não formam palavras legíveis à primeira vista, o que reforça a ideia de que não se trata de uma mensagem para ser lida, mas decodificada. Isso diferencia a medalha de simples objetos devocionais. Os símbolos não estão ali para emocionar, mas para operar em um nível mais profundo. Ao longo dos séculos, muitas tentativas de explicação foram simplificadas ou diluídas, reduzindo a medalha a um símbolo genérico de proteção. No entanto, registros antigos indicam que essas letras eram conhecidas apenas por aqueles que estudavam a fundo a tradição monástica ligada a São Bento de Núrcia. O silêncio em torno do significado não era descuido, mas uma forma de preservação. Acreditava-se que certos símbolos perdiam sua força quando banalizados ou utilizados sem compreensão. Por isso, a medalha nunca foi acompanhada de explicações fáceis ou manuais populares. O fato de as letras serem abreviações reforça essa ideia. Elas não foram feitas para serem pronunciadas como frases comuns, mas para condensar conceitos espirituais complexos em sinais mínimos. Essa compactação de significado faz com que a medalha funcione quase como um selo, algo que carrega uma intenção específica, independentemente de quem a observa. Muitos estudiosos afirmam que essa estrutura simbólica foi pensada para atuar mais como um lembrete interno do que como uma mensagem externa. Ou seja, ela não fala com os olhos, mas com a consciência. É por isso que mesmo hoje, muitas pessoas sentem um desconforto inexplicável ao olhar para a medalha sem entender exatamente o porquê. Os símbolos parecem antigos demais, precisos demais, como se pertencessem a um sistema de pensamento que não foi feito para o mundo moderno. Esse caráter fechado e pouco explicado é o que alimenta a ideia de que a medalha guarda um código, não no sentido místico exagerado, mas como uma linguagem espiritual condensada, preservada através dos séculos, justamente por não ter sido totalmente revelada. Entender que esses símbolos não foram feitos para explicação superficial é essencial para compreender por que a medalha de São Bento continua despertando curiosidade, respeito e, em alguns casos, até receio. As letras gravadas na medalha de São Bento não foram pensadas para formar uma oração comum, nem para serem compreendidas de maneira imediata. Elas funcionam como um sistema condensado de significado, onde cada sigla carrega uma intenção específica. Ao contrário do que muitos imaginam, não se trata apenas de frases religiosas abreviadas, mas de uma estrutura simbólica criada para ser memorizada, internalizada e ativada pela consciência de quem a utiliza. Esse detalhe é fundamental. Durante séculos, o conhecimento dessas letras não era transmitido de forma aberta. Ele era ensinado de maneira progressiva, geralmente dentro de contextos monásticos, onde a compreensão vinha antes do uso. Isso porque acreditava-se que repetir palavras sem entendimento enfraquecia o propósito espiritual do símbolo. As letras ao redor da cruz representam fórmulas de resistência, não no sentido de confronto físico, mas como afirmações de ordem interior. Elas expressam a recusa consciente ao caos, à tentação e àquilo que desestabiliza a mente. Não é coincidência que essas siglas estejam organizadas em torno de uma cruz central. Essa disposição indica hierarquia, como se cada letra orbitasse uma ideia central de firmeza e direção. Diferente de amuletos populares, a medalha não promete proteção automática. O código ali gravado pressupõe uma postura ativa de quem a carrega. Por isso, ao longo da história, muitos relatos indicam que o simples uso da medalha sem entendimento não produzia efeito algum. Já aqueles que conheciam o significado das siglas descreviam a medalha como um reforço simbólico poderoso, quase como um lembrete constante de limites espirituais. Esse código não atua no campo do medo, mas da decisão. Ele não expulsa o mal por força externa, mas estabelece fronteiras claras dentro da consciência. Cada letra representa uma afirmação de escolha, uma negativa a certas influências e uma reafirmação de autoridade interior.
Essa é uma diferença sutil, mas crucial. A medalha não funciona como proteção passiva, mas como um selo de posicionamento espiritual. É por isso que, em registros antigos, ela aparece associada a momentos de lucidez extrema, quando a pessoa precisava manter firmeza mental e espiritual diante de situações limite. O código das letras foi feito para ser lembrado, não apenas carregado. Ele opera como uma linguagem silenciosa, que reforça intenções profundas, mesmo quando não é pronunciado em voz alta. Essa característica explica por que, ainda hoje, muitos sentem que a medalha funciona apenas quando há consciência envolvida. Não é o metal, nem o formato, nem o objeto em si. É a combinação entre símbolo, intenção e entendimento. Sem isso, as letras se tornam apenas marcas gravadas. Com isso, elas se transformam em um sistema de afirmação espiritual extremamente preciso, preservado através dos séculos justamente por não ser óbvio. Ao longo da história, a medalha de São Bento passou a ser associada a situações extremas, especialmente aquelas em que se acreditava que a influência do mal já havia ultrapassado o limite do comum. Diferente de práticas populares ou supersticiosas, seu uso aparece em registros ligados a contextos formais da Igreja, sempre de maneira cautelosa e criteriosa. Em relatos antigos, a medalha não era utilizada como primeiro recurso, mas como uma medida final, quando outras formas de oração e orientação espiritual pareciam insuficientes. Essa associação com casos de possessão e perturbações profundas não surgiu por acaso. A tradição monástica via a medalha como um símbolo de resistência consciente, capaz de auxiliar na restauração da ordem interior, quando a mente e o espírito estavam em conflito intenso. Em alguns registros, sacerdotes relatam que a medalha era colocada próxima à pessoa afetada ou utilizada durante orações específicas, não como um objeto mágico, mas como um ponto de concentração simbólica. A Igreja sempre tratou esse uso com prudência, evitando exageros ou interpretações sensacionalistas. Ainda assim, ao longo dos séculos acumulou-se um número significativo de testemunhos que associavam a presença da medalha a momentos de alívio, clareza e retomada do controle espiritual. Isso contribuiu para consolidar sua reputação como um instrumento de proteção em situações limite. É importante compreender que esses relatos não descrevem a medalha como responsável direta pela expulsão do mal, mas como um auxílio dentro de um processo mais amplo de oração, disciplina e orientação espiritual. A medalha funcionava como um reforço simbólico da autoridade espiritual invocada naquele momento. Por isso, ela nunca foi distribuída indiscriminadamente nem apresentada como solução automática. Seu uso estava ligado a uma compreensão profunda do que ela representava. Com o passar do tempo, essas histórias se espalharam e, muitas vezes, foram simplificadas, dando origem à ideia popular de que a medalha expulsa o mal. No entanto, na tradição original, ela era vista como um suporte silencioso, um lembrete físico de uma decisão espiritual firme. Essa diferença é essencial para entender por que a medalha de São Bento mantém, até hoje, uma aura de respeito e seriedade. Ela não se associa ao espetáculo, mas ao enfrentamento silencioso de crises profundas, quando o equilíbrio espiritual precisava ser restaurado com cuidado, consciência e responsabilidade. Com o passar do tempo, a popularização da medalha de São Bento trouxe também uma confusão comum: a ideia de que ela funcionaria como um amuleto automático. Essa interpretação, embora difundida, não corresponde à visão original ligada à sua origem. Na tradição mais antiga havia uma distinção clara entre símbolo e superstição. Um símbolo era entendido como algo que aponta para uma decisão interior, enquanto a superstição depositava poder no objeto em si, independentemente da consciência de quem o utiliza. A medalha sempre esteve no primeiro grupo. Por isso, muitos relatos de pessoas que afirmam que ela não funcionou estão ligados exatamente a essa inversão de sentido.
Carregar a medalha sem compreender seu significado, sem postura interior ou intenção clara, era visto como um uso vazio. Na mentalidade monástica, o símbolo só tem efeito quando existe coerência entre aquilo que ele representa e a atitude de quem o carrega. A fé, nesse contexto, não é emoção passageira, mas alinhamento interno. A medalha não foi criada para proteger alguém que vive em constante desordem interior, esperando uma intervenção externa. Ela funciona como um lembrete permanente de limites, escolhas e responsabilidade espiritual. Esse ponto é crucial para entender por que ela não deve ser tratada como objeto decorativo ou acessório de proteção genérica. A intenção é o que ativa o símbolo. Sem intenção, ele se torna apenas metal gravado. Essa lógica contrasta com a mentalidade moderna, que busca soluções rápidas e automáticas. A medalha de São Bento nunca ofereceu isso. Ela exige participação consciente. Exige que a pessoa esteja disposta a confrontar seus próprios conflitos internos, suas decisões e seus hábitos. Quando isso não acontece, o símbolo perde sentido. Por outro lado, quando há coerência entre símbolo e intenção, a medalha passa a atuar como um ponto de foco, ajudando a mente a se manter firme diante de situações difíceis. Essa diferença explica por que, ao longo da história, ela foi respeitada e utilizada com cautela. Não era algo para curiosidade ou moda, mas para momentos em que a pessoa precisava reafirmar, de forma clara e consciente, sua posição espiritual. Entender essa distinção entre amuleto e símbolo é fundamental para compreender por que a medalha de São Bento carrega um significado tão profundo e, ao mesmo tempo, tão frequentemente mal interpretado. Em determinado momento da história, aquilo que antes era restrito e silencioso começou a se tornar visível. A medalha de São Bento deixou os limites quase fechados dos mosteiros e passou a circular entre pessoas comuns. Essa transição não aconteceu de forma brusca, nem planejada como divulgação em massa. Ela ocorreu aos poucos, impulsionada por relatos, necessidades e pela própria expansão da devoção cristã ao longo dos séculos. À medida que mais pessoas buscavam proteção espiritual diante de crises, doenças e instabilidade social, a medalha passou a ser solicitada fora do ambiente monástico. Esse movimento, embora compreensível, trouxe uma consequência inevitável: a simplificação. O que antes exigia explicação cuidadosa passou a ser transmitido de forma resumida. O símbolo foi mantido, mas o contexto começou a se perder. Muitos passaram a conhecer a medalha pelo efeito atribuído a ela, mas não pelo processo que lhe dava sentido. A Igreja, por sua vez, precisou equilibrar dois pontos delicados: permitir o acesso ao símbolo e, ao mesmo tempo, evitar interpretações exageradas ou supersticiosas. Por isso, em diversos momentos históricos, optou-se por não aprofundar publicamente o significado de cada detalhe, preservando apenas o essencial. Essa escolha ajudou a manter a medalha dentro de um campo de respeito, mas também contribuiu para que grande parte do seu conteúdo simbólico se tornasse desconhecido. Com o passar do tempo, a medalha passou a ser usada em casas, veículos e objetos pessoais, muitas vezes sem qualquer explicação, além da ideia genérica de proteção. O silêncio que antes era preservação passou a ser ausência de ensino. Ainda assim, algo permaneceu intacto: a sensação de que aquele símbolo carregava mais do que aparentava. Mesmo sem compreender totalmente, muitas pessoas continuaram a perceber a medalha como diferente de outros objetos religiosos. Essa diferença vem justamente do fato de que ela não foi criada para ser popular desde o início. Ela carrega uma origem funcional, não estética. Ao se tornar pública, perdeu parte da explicação, mas manteve sua estrutura. Esse deslocamento histórico ajuda a entender por que, hoje, existe tanta curiosidade em torno da medalha e tão poucas explicações satisfatórias. O conhecimento não foi apagado, apenas fragmentado. E é nesse espaço entre o que foi preservado e o que foi esquecido que o mistério da medalha de São Bento continua existindo.
Existe um ponto pouco discutido quando se fala da medalha de São Bento: o momento em que ela realmente faz sentido. Ao contrário do que muitos imaginam, não é em situações triviais ou por simples curiosidade espiritual que seu simbolismo se manifesta com mais força. Na tradição mais antiga, a medalha estava ligada a momentos de decisão interior, quando a pessoa precisava estabelecer limites claros diante de algo que a desorganizava profundamente. Não se tratava de medo externo apenas, mas de conflitos internos que ameaçavam a estabilidade da mente e do espírito. O uso da medalha, nesses contextos, funcionava como um marco simbólico, quase como um sinal de que uma escolha havia sido feita. Ela não era usada para experimentar poder, mas para reafirmar direção. Por isso, muitos textos antigos alertam que a medalha não é para curiosos, nem para quem busca sinais imediatos. Ela exige silêncio, intenção e um certo grau de maturidade espiritual. O momento de ativação do seu simbolismo não está ligado a rituais elaborados, mas a uma postura interior firme. Quando alguém carrega a medalha como um gesto consciente, ela passa a funcionar como um lembrete constante dessa decisão. É nesse sentido que se fala em ativação, não como algo místico espetacular, mas como um alinhamento interno entre símbolo e consciência. A medalha ajuda a manter esse alinhamento ao longo do tempo, especialmente em momentos de fragilidade. Muitos relatos indicam que ela era utilizada quando a pessoa sentia que estava perdendo clareza, foco ou domínio sobre si mesma. Nesses casos, o símbolo servia como âncora, trazendo de volta a sensação de ordem. É importante entender que essa ativação não depende de palavras ditas em voz alta, nem de gestos visíveis. Ela acontece no campo da intenção silenciosa. Por isso, a medalha não responde a expectativas imediatas, nem produz efeitos para quem a trata como teste ou curiosidade. Ela opera em um nível mais discreto, sustentando decisões já tomadas. Esse aspecto explica por que, ao longo da história, ela foi associada a momentos críticos e não a práticas cotidianas superficiais. A medalha não chama a atenção, não faz promessas, não oferece garantias. Ela apenas sustenta uma escolha interior firme, e é exatamente por isso que seu simbolismo permanece relevante até hoje, mesmo em um mundo que busca respostas rápidas. O poder atribuído à medalha de São Bento não está na ação externa, mas na capacidade de manter a consciência alinhada quando tudo ao redor tenta desorganizar. Um dos aspectos menos discutidos sobre a medalha de São Bento é o erro mais comum cometido por quem a carrega: o uso automático, quase inconsciente. Com o tempo, muitas pessoas passaram a tratar a medalha como um objeto de costume, algo que se coloca no pescoço, na carteira ou na parede sem qualquer reflexão. Esse hábito transforma o símbolo em algo passivo, esvaziado de significado. Na tradição original, isso era visto como um problema sério, porque o símbolo não foi feito para funcionar sozinho. Quando a medalha se torna apenas um acessório, ela perde sua função principal, que é lembrar constantemente uma decisão interior. Outro erro frequente é usá-la como substituto de responsabilidade pessoal. Algumas pessoas acreditam que o simples fato de portar a medalha as isenta de enfrentar conflitos internos, escolhas difíceis ou mudanças necessárias. Essa postura contradiz completamente o sentido do símbolo. A medalha de São Bento nunca foi pensada para proteger alguém que se recusa a se posicionar. Pelo contrário, ela reforça a necessidade de vigilância constante sobre pensamentos, atitudes e intenções. Há também quem utilize a medalha de forma estética ou decorativa, sem sequer saber sua origem ou significado. Nesse caso, ela se torna apenas um objeto bonito ou curioso, desconectado de sua função simbólica. Esse uso superficial contribui para a ideia de que a medalha é apenas mais um item religioso entre tantos outros. O problema não está no objeto, mas na relação que se estabelece com ele. Quando não há consciência, o símbolo se torna mudo. Outro erro recorrente é esperar resultados imediatos e visíveis.
A medalha não foi criada para produzir efeitos espetaculares ou sensações intensas. Seu efeito é discreto, gradual e interno. Quem busca sinais rápidos tende a se frustrar e concluir que não funciona. Essa expectativa revela uma incompreensão profunda do seu propósito. A medalha de São Bento não atua no campo da ansiedade, mas no da firmeza. Ela não responde à pressa, mas à constância. Entender esses erros é essencial para resgatar o sentido original do símbolo. Não se trata de abandonar o uso da medalha, mas de recuperar a consciência com que ela deve ser utilizada. Quando o símbolo volta a ocupar seu lugar correto, ele deixa de ser um objeto silencioso e passa a cumprir sua função real. Reforçar, dia após dia, uma postura interior clara diante do que desorganiza, confunde ou enfraquece. À medida que todas as camadas anteriores se conectam, torna-se claro que o verdadeiro poder atribuído à medalha de São Bento nunca esteve no metal, no formato ou mesmo na raridade do objeto. O ponto central sempre foi outro. A medalha funciona como um espelho simbólico da postura interior de quem a carrega. Ela não cria proteção do nada, nem age como força externa independente. O que ela faz é sustentar uma decisão já tomada, reforçar limites e manter a consciência alerta quando a mente começa a vacilar. Esse é o momento em que muitas interpretações populares se desfazem. Não existe ativação mágica, nem efeito automático. O que existe é coerência. Quando símbolo, intenção e atitude caminham juntos, a medalha passa a ter sentido real. É por isso que, nos relatos mais antigos, ela aparece associada a pessoas que já haviam escolhido resistir, manter ordem interior e não ceder ao caos. O símbolo não substitui essa escolha, apenas a mantém viva ao longo do tempo. Esse entendimento muda completamente a forma de olhar para a medalha. Ela deixa de ser um objeto de proteção passiva e se torna um marcador de posição espiritual, um lembrete silencioso de que certos limites não devem ser cruzados, de que nem todo pensamento precisa ser aceito e de que a ordem interior exige vigilância constante. O clímax desse entendimento está justamente nessa inversão. O poder não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. A medalha apenas sustenta aquilo que já foi decidido internamente. É por isso que ela atravessou séculos sem perder relevância, mesmo sendo mal compreendida por muitos. Ela não depende de moda nem de explicação rápida. Funciona apenas quando há consciência. Ao final, o que resta não é uma promessa de proteção contra todo o mal, mas algo mais profundo e mais difícil: a responsabilidade pela própria postura espiritual. A medalha de São Bento não foi criada para tranquilizar, mas para lembrar. E esse lembrete, quando compreendido, é o que realmente faz dela um símbolo tão respeitado, tão temido e tão silenciosamente poderoso ao longo da história. Em algum ponto, a pergunta deixa de ser sobre a medalha e passa a ser sobre quem a carrega. Tudo o que foi dito até aqui converge para essa compreensão silenciosa. A medalha de São Bento nunca foi criada para agir sozinha. Ela não foi pensada para expulsar o mal como um objeto externo, nem para substituir escolhas difíceis. O que ela faz é muito mais sutil e, por isso mesmo, mais poderosa. A medalha revela. Ela expõe se existe firmeza interior ou apenas expectativa. Quando alguém espera que o símbolo faça o trabalho por si, nada acontece. Mas quando existe uma decisão clara, quando a pessoa já escolheu não ceder, não se desorganizar, não perder o centro, a medalha passa a sustentar essa escolha como um lembrete constante. É nesse ponto que o verdadeiro poder se manifesta, não como força visível, mas como estabilidade, não como milagre instantâneo, mas como resistência silenciosa. O clímax não é uma expulsão dramática do mal, mas a percepção de que ele perde espaço quando encontra limites claros. A medalha não cria esses limites, ela apenas os mantém vivos. E isso explica por que, ao longo dos séculos, ela foi respeitada por alguns e mal compreendida por muitos.
porque seu efeito não aparece para quem observa de fora, mas para quem sustenta, por dentro, uma decisão firme. O código oculto nunca esteve apenas nas letras ou nos símbolos gravados no metal. Ele sempre esteve na relação entre consciência, escolha e permanência. Quando essa relação existe, a medalha deixa de ser um objeto e se torna um marco. Quando não existe, ela é apenas silêncio. Depois de compreender tudo isso, talvez a medalha de São Bento não pareça mais um objeto de proteção comum. Ela se revela como um lembrete silencioso de escolhas que precisam ser mantidas, mesmo quando ninguém está olhando. Símbolos não substituem consciência, mas podem sustentá-la quando o mundo tenta desorganizar tudo por dentro. Talvez seja por isso que esse código atravessou séculos sem precisar ser explicado em voz alta. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, deixe um like para que mais pessoas encontrem esse vídeo. Inscreva-se no canal para continuar explorando símbolos, códigos e histórias que quase ninguém explica. E se quiser se aprofundar ainda mais, há um material complementar na descrição. Talvez a pergunta que reste não seja se a medalha de São Bento tem poder, mas quantos outros símbolos antigos ainda são usados sem que as pessoas compreendam o que realmente sustentam. Alguns códigos atravessaram séculos não para serem explicados, mas para serem reconhecidos por quem está pronto. No próximo vídeo, vamos revelar outro símbolo antigo que foi simplificado ao longo do tempo, e que, quando compreendido, muda completamente a forma como ele é usado.